pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite feito aí pelo Eduardo, pela Coplana, né? E a gente vai tentar bater um papo aqui em cima dessa linha de trabalho que eu iniciei há algum tempo atrás, e que recentemente, por interesse da Coplana, né, a gente se aproximou, e nessa safra passada já houve uma interação da Coplana em cima dessa temática, mas para essa apresentação de hoje, nós vamos falar pouco da safra recente aí, né, porque ainda tem muitos dados que eu preciso de terminar de tabular, então não estão todos disponíveis, mas eu tenho um resultado de 3 safras para as condições da Alta Paulista, e que serve como uma versão degustação aí para a gente entender um pouco sobre a ideia do projeto, né? Então, o projeto tem esse termo, esse nome aí de Ambi Amendoim, né? Tem o propósito de caracterizar o ambiente de produção para o amendoim numa tentativa semelhante do que já existe para cana-de-açúcar. Como eu não sei se todos aí no grupo técnico que tem nessa reunião sabem onde é a sede do meu trabalho aqui em Ribeirão Preto, eu vou falar um pouquinho aqui de onde eu fico, né? Essa estação experimental aqui em Ribeirão Preto, que hoje recebe a denominação e tem um foco principal na cultura da cana-de-açúcar, né? E eu integro a equipe aqui do programa Cana desde os últimos 3 anos, né? Sempre com a missão de entender não só a cana, mas também as culturas que entram nessa parceria, né, da renovação do canavial. Então eu separei aqui para esse bate-papo nosso de hoje alguns conceitos para entender o que seria ambiente de produção, né? Alguns exemplos e aplicações para as culturas, né? Falar um pouco sobre a importância disso para as culturas que entram na reforma de cana, né? Hoje com foco principal em amendoim, né? E alguns resultados preliminares que nós geramos nos últimos 3 anos, né? Esse já foi o 4º ano do projeto. Muito bem, para a gente começar a explorar essa linha de raciocínio, esse termo em inglês, yield gap, ele é bastante já falado, né, sobretudo na cultura da soja aqui no Brasil, né? E qual que é a importância de entender isso, né? E como deve ser interpretado? Embora seja uma palavra em inglês, ela é de fácil compreensão, né? O que é? Você gera um cultivar, né? Tem os programas de melhoramento das diferentes culturas, e esse potencial genético nem sempre ele é expressado quando você transforma aquela variedade nova, aquele cultivar, e coloca ele numa escala comercial. Então você tem uma produtividade experimental e tem uma produtividade real. Quer dizer, é o potencial menos o que acontece na prática, né? Para a cana-de-açúcar, isso também tem bastante trabalho já mostrando, né, que essa diferença de produtividade pode ser em torno de 70% atribuído ao clima e 27% ao manejo, né? Trabalhos aí do grupo do professor Centelhas, lá da Exalc, né? Para a soja, para as condições dos Estados Unidos, essa diferença pode chegar a 22% em condição de sequeiro, e você reduz essa diferença, esse gap, né, de produtividade, quando você tem uma condição de irrigação, né? Aí a citação do trabalho encontrada aí na literatura. Para as condições do Brasil, é muito semelhante ao que se sabe para a cana, né? A equipe lá da Exalc também mostrava que essa variação de produtividade do que poderia ser obtido, em torno de 74% você pode atribuir isso às variações de distribuição de chuva, de clima, né? E 26% aí para o manejo. E ao mesmo tempo você vê que a média de produtividade de soja, né, no caso que eu estou usando inicialmente o exemplo da soja, é variada aí de 43 do início do trabalho
aí da Conab, né, você vê em 10 anos, né, a média de produtividade de soja aqui em São Paulo ela aumentou expressivamente. Isso mostra que teve um investimento grande em genética de soja, né? Resta a gente saber fazer com que esse potencial genético se expresse no campo, né? Só para ter uma ideia, a média paulista é em torno de 56 sacas. Só que você pega os premiados no prêmio SESB de soja, já pode chegar até mais de 140 sacas de soja por hectare. O potencial é esse, né? Mas na prática a média é menor, né? Para o amendoim, o que a gente encontra na literatura são poucos trabalhos, tem uma abordagem muitas vezes para as condições indianas, né, lá da Ásia, mas o que é visível num dos trabalhos, que tem mostrado, que isso depende muito do nível tecnológico do produtor. Então, quando você sai de um produtor de baixo nível tecnológico, essa diferença entre o que o genótipo teria para expressar no campo e o que realmente você consegue ter de produtividade, né, pode chegar a 88%. Se você pega um produtor com um nível tecnológico melhor, você consegue expressar muito mais próximo, né, o potencial produtivo daquele cultivar. E se a gente pensar na lavoura do amendoim, ela é mais complexa ainda para se entender e tentar construir esse ambiente de produção. Por quê? Porque a produtividade comercial ela vai se formar nos primeiros 10 centímetros do solo. Quer dizer, tem uma dependência de outros fatores que outras culturas não têm, né? Então, se falarmos assim, o que define a produtividade do amendoim? Você tem a genética, né? Tem um peso bastante forte, né? Você tem o aspecto fitossanitário que pesa bastante também no teste produtivo a ser obtido, e o clima, como os principais, né? Num quarto escala, talvez a fertilidade do solo, mas durante muitos anos o amendoim ficou como uma cultura de pouca resposta à adubação, já visto que, sobretudo aqui na nossa região, ainda existem produtores que não encaram a adubação como um fator importante aí para a obtenção de produtividade. E aí vem outros detalhes, manejo fitotécnico, população de plantas, o histórico da área, né, agricultura anterior, como aqui predomina a cana, isso é pouco sentido, né, mas quando os resultados que a gente vai mostrar para outra região do estado, isso passa a ter um peso bastante importante. A altitude, drenagem do solo, textura, né, aspectos relacionados à compactação, teor de matéria orgânica, né, o lado do componente biológico do solo, né, relevo na paisagem, e isso tudo bem arranjado, né, você poderia dizer, associado com uma genética boa, se tudo isso estiver de maneira harmônica, tem chance desse produtor, né? Eu não coloquei aqui assistência técnica, que é bem o papel que vocês que estão me ouvindo agora atuam, né? Isso é muito decisivo para saber trabalhar melhor com esses componentes. Tudo isso estiver bem colocado, né? A chance da gente expressar ao máximo o potencial genético do novo cultivar é grande, né? E é uma dos anseios do amendoim, é também identificar quais são os testes produtivos que a gente tem hoje na lavoura. A gente escuta muito falar, né, produzindo tantas sacas, né, mas sem muita métrica. Isso é feito só assim, o cara colheu lá o caminhão, mas não sabe bem qual é a área. Ainda está um pouco refém da informação que vai na rádio peão, né? É o que corre hoje no WhatsApp. Você viu, o cara foi bem e tal, mas nós não temos isso parametrizado, né? Como fala em ambiente de produção, eu gosto dessa foto, sendo uma área aqui perto de Escalvado, Pirassununga. Uns anos atrás, um produtor de soja, que eles tinham um projeto lá, e na mesma propriedade você viu uma variação grande de solo já na paisagem, né? Uma parte mais alta com solo com coloração mais escura, né? E aqui onde a gente tinha a soja plantada numa meiose, um solo que já visivelmente você vê que são diferentes, né?
Isso é o alicerce do conceito de ambiente de produção para a cana-de-açúcar. A pedologia tem um papel bastante importante. Por isso que, dentro da cana, isso é um critério importantíssimo para a tomada de decisão, né? E essa interação da classificação do solo, mais o clima, definindo variedade e manejo da cana-de-açúcar. Muito bem. Como que surgiu esse primeiro conceito de ambiente de produção? O antigo Ecopersucar, o CTC, eles tinham um banco de dados com mais de 10 mil resultados de produtividade e tinham as informações do solo. E começaram a organizar esses dados e separaram isso em 5 estratos de faixas de produtividade, acima de 95, de 5 em 5 toneladas de cana até os ambientes abaixo de 85. Isso aqui é lá nos primórdios, né, da origem desse conceito de ambiente de produção. Com o tempo, isso foi sendo lapidado, né, sendo mais explorado de maneira mais requintada, e a gente tem hoje, por exemplo, o Dr. Hélio do Prado, né, que é colega aqui do Centro de Cana, e é bastante conhecida a proposta do Ambicana, do IAC, né, com aplicação provavelmente em quase 3 milhões de hectares aqui no Brasil, né? E essa régua, a famosa régua do Hélio aí, vem a cada ano ganhando uma gradação maior, né? Então vai requintando os elementos que compõem esse ambiente de produção e você vai caracterizando melhor isso, mas sempre com uma forte peso nessa decisão da fertilidade, da classificação do solo, né? E lembrando que, como a cana explora um perfil de solo mais profundo, né, e a pedologia classifica o solo baseado no horizonte B, né, isso tem uma correlação muito forte de produtividade com a classificação do solo, né? Porque é uma cultura, além disso, praticamente perene, semi-perene. Então, ela vai passar durante 12 meses em períodos que tem seca, períodos que tem excesso de chuva, diferente de uma cultura anual, como a soja ou o amendoim, que vai explorar um período do ano mais curto e também um volume, uma profundidade do solo menor, né? E isso fez com que a gente começasse a pensar que não seria interessante, quando a gente vê a variabilidade de solos que existe, né, nas áreas canavieiras, se a gente pode usar. Então, no primeiro momento, nós podemos usar os mesmos critérios. Um ambiente de produção bom para cana será um ambiente de produção bom para amendoim, né? Para isso, a primeira tentativa é entender que solo que a gente está trabalhando, né? Então, está aqui um mapa com uma distribuição de pouca precisão, mas mostrando que na nossa região aqui tem uma predominância de latossolos, né? E vai mais para o oeste do estado, passando o rio Tietê para lá, né? Você tem uma predominância de solos mais arenosos e uma participação maior dos solos classificados como argissolos, solos que têm horizonte B textural, né? Mais ou menos essa é a distribuição que acontece aqui no estado de São Paulo, nas áreas canavieiras, né? Você tem aí quase que os latossolos já representam mais de 50% dos solos, depois em torno de 23% dos argissolos, né? Litossolo uma percentual bastante pequena, né? E outras classificações. A relação disso com o relevo, né, tem bastante informação disso na literatura, e os técnicos do setor canavieiro são craques já, né? Já tem treinamento, esse é um linguajar bastante comum, né? De olhar, muitas vezes, para a paisagem e já associar, né? Está num relevo mais plano, aqui para as nossas condições, você vai ter uma chance grande de ser um latossolo. O relevo vai ficando mais acidentado, você já vai caminhando para solos com B textural e entrando já para os litossolos nas barrancas de rio, aí, né? Solos que tiveram uma interferência ao longo da sua formação do relevo, e eles acabam apresentando características diferentes. Mas, de primeiro momento, a gente precisa de ter um olhar, né, um pouco mais cuidadoso com o tipo de solo. Hoje, para nós que trabalhamos bastante com grãos,
Se perguntar para um produtor, para um extensionista, como é que é a terra lá? Ah, a terra é pesada. Ah, lá é terra pesada. Não, lá é um areião puro. E a gente fica só no nível de textura, né? E não aprofunda muito o conhecimento, né? E isso define muito, pegando esse outro esquema aqui do Dr. Hélio, quanto mais azul, maior é a capacidade desse solo de armazenar água, né? E isso é muito importante para a cana, sobretudo nos argissolos, né? Em algumas regiões, sabe-se que são os solos que apresentam as melhores produtividades de cana. Mas essa abordagem vale para os grãos também, né? Se eu tiver argila no horizonte B e esse horizonte A tiver 50 centímetros de profundidade, para a cana não tem problema, né? Mas e para a cultura do amendoim, que vai explorar 25 centímetros de profundidade efetiva do sistema radicular, né? Onde tudo vai estar acontecendo ali. E se for mais arenoso, então não adianta nada ter argila lá embaixo se na superfície essa cultura não vai se beneficiar. Algumas outras informações aí mostrando a importância de conhecer, né, a classificação do solo em termos de entender a capacidade desse solo de armazenar água, né? Isso é importante. No amendoim não é importante só para isso, é importante também porque a cultura, embora seja tolerante à seca, né? Você vê que nos anos que tem episódios de veranico, o amendoim sempre é uma salvação numa região, porque a soja não vai produzir nem 10 sacos, mas o amendoim, pelo menos 200 sacos por alqueire, você consegue tirar, né? Mas isso afeta a qualidade do amendoim. Então, a cultura do amendoim precisa, sim, de ter um horizonte superficial que tenha uma capacidade maior de armazenar água, né? Não só pelo aspecto de produtividade, de rendimento, mas também por aspecto de qualidade, que a gente sabe que a aflatoxina depende da umidade do solo, né, nessa zona de formação das vagens, né? E aí vem esse levantamento da hipótese. Eu vou falar primeiro do exemplo da soja, porque é um outro projeto que a gente tem em andamento, né? Mas a abordagem, a discussão é a mesma. Eu já até fiz uma apresentação esse ano, no dia de campo virtual aí que teve da cooperativa, né? Mas, só fazendo um paralelo com a soja, o que nos despertou também a levantar essa bola para discussão? Num trabalho feito por um colega na região do Vale do Paranapanema, ali em Assis, né, vocês podem pegar mais detalhes nessa revista, e esse trabalho eu tive o cuidado de pegar os resultados que estavam lá e comecei a olhar os cultivares comuns. Foram 2 ensaios plantados na mesma época, né, tudo ali na mesma região, com distância curta entre um e outro, então a variação de chuva pode-se dizer que foi pequena entre um local e outro. Né? Um era em área de reforma de cana e o outro em área de milho safrinha, né? E a barra azul é a área de milho safrinha no solo, lá para o solo vermelho eutrófico, em palmital, mais de 50% de argila. E a barra vermelha numa área de cana dentro da unidade da APTA, lá em Assis, né, no solo classificado como neossolo quartzarense. Você vê que para todos os cultivares, né, essa diferença de produtividade, em média, chegou a 48%, entre maior num solo argiloso, num histórico de culturas anuais, em relação a uma área de reforma de cana num solo arenoso, né? E isso despertou que a gente não pode usar o mesmo critério, precisando entender melhor. Isso aqui tudo bem, né? No primeiro momento você olha e fala, tudo bem, é de se esperar que um latossolo vai ter produtividade maior. Só que quando a gente começou a levar isso, montar essa estrutura para tentar entender, a gente viu que nem sempre é dessa maneira. Às vezes você vê produtividades elevadas, né, de soja em condição de neossolo quartzarense, contrapondo a ideia de que o teor de argila vai definir produtividade, né? Eu já discuti isso de alguma forma na apresentação que a gente teve alguns meses atrás, né? Mas a importância disso para o amendoim, né, que é o nosso foco da discussão hoje. Então, o posicionamento de cultivares, nem tanto. Para a soja, eles têm um peso maior, né? Para amendoim, nós temos hoje quantos cultivares aí disponíveis no mercado? 5, 6? Você conta na mão isso.
né? Mas alguns deles são de características bastante diferentes, né? Se pegar um 503, IAC 505, pegar um L3, muda ciclo, muda tolerância à doença, e eles podem ser melhor posicionados se nós conhecermos melhor o ambiente que ele está sendo posicionado, né? Planejamento quanto ao tipo de manejo, adubação e época. Quer dizer, se a gente conhecer melhor o nosso ambiente, a gente pode decidir melhor sobre o tipo de manejo de solo que vai ser usado. Eu, como trabalho já há muito tempo com plantio direto, a gente sempre que vai difundir a ideia, dependendo da plateia, o técnico fala, não, mas e se eu tiver num solo assim, né? Realmente, eu preciso de posicionar em que solo é mais argiloso, se ele é arenoso, ele tem betextural, ele está na que posição que ele está no relevo, isso vai influenciar na tomada de decisão, sim, né? Nas práticas de manejo de adubação e nutrição e na época de semeadura. A classificação do potencial produtivo também ajuda, talvez, no valor do arrendamento, né? Você vê áreas que, às vezes, o arrendamento, quem define a faixa de arrendamento é a demanda, é a procura, né? Então, mesmo solos e regiões que o solo não tem um potencial produtivo bom, mas como o produtor às vezes está preso à questão da logística, de ter que ficar ali na região, não quer se deslocar para outras regiões, ele acaba pagando uma renda que muitas vezes aquele potencial produtivo do solo não entregaria para ele um retorno, né? Então eu acho que passa a ser um critério, quando nós tivermos isso, um critério mais justo até na hora de negociar. E aumento da competitividade frente à soja, né? Nós estamos hoje com os dados que a gente tem aqui do censo varietal, do colega do Rubens Braga, né, naquele questionário aplicado às usinas e associações, tem mostrado entre 2018 e 2019 um percentual de queda expressivo do amendoim em áreas de meiose, né? Tem uma rejeição, então o amendoim ele vai perdendo espaço nessa competitividade com a soja, né? E se a gente tiver um critério que auxilia a tomada de decisão, a gente pode favorecer um pouco mais o planejamento dessa lavoura, né? Então, vamos adiante. Aí, vem quando a gente fala com relação a solo, a primeira posição, como eu já comentei, é a textura, né? Então, qual teor de argila que esse solo tem, né? Isso é importante. Tem trabalho feito para as condições dos Estados Unidos, que é esse mais da parte de cima do slide, um trabalho que eles levantaram 164 áreas produtivas nos Estados Unidos, isso no estado do Alabama, pegando áreas entre 1972 e 88, né? E foram correlacionando com a classificação do solo que estava naquela condição comercial, né? E viram pouca influência dessa textura na superfície e da declividade do terreno em relação ao potencial produtivo. Por quê? Porque eu digo, esse trabalho não é um trabalho recente, de 93, mas são dos poucos que a gente encontra aí, né, em cima dessa abordagem, é que realmente o amendoim existem outros fatores que estão determinando a produtividade, não só o aspecto da textura. Mas, mais recentemente, o trabalho já de 2015, é um trabalho feito para as condições chinesas, né? Mas hoje, só para pontuar, né, embora às vezes nos eletrônicos a gente acha assim, isso é um produto chinês, é porcaria, mas na ciência agronômica hoje eles estão na frente, é o país que mais publica em periódicos. O Brasil está em terceiro lugar, eles já ultrapassaram os Estados Unidos já. E esse trabalho é bastante interessante, porque eles compararam o florescimento do amendoim em 3 condições de textura de solo, né? A linha azul é um solo argiloso, a linha verde é um solo arenoso e a linha vermelha é um solo com mais silt, né? Uma textura mais intermediária. E para 2 anos agrícolas, eles viram que em função dos dias após o início do florescimento, né, o número de flores por dia, por planta, né, para os 2 anos de observação é muito maior nos solos arenosos. Isso não quer dizer que essa maior emissão de flores, no final, não houve diferença em termos de conversão de flores em vagens.
Mas, assim, se você perguntar a grosso modo para um produtor, ele tem essa percepção que o amendoim prefere solos com textura mais mista, mais arenosa, né? Por uma razão que está relacionada com a difusão de oxigênio, né? A vagem precisa de respirar. Então, parte dos pegs que vão ser formados, né, a chance de desenvolvimento da vagem ser melhor é um solo que tem mais difusão de oxigênio, afinal, a vagem precisa de respirar, ela não tem aerênquima, é igual ao arroz, né? Então, a gente precisa de oxigênio para ela. No solo argiloso, ele tem muito mais microporo, e o microporo ele acaba sendo mais um armazenamento de água do que de ar, né? Então, está aqui um trabalho científico que mostra que o amendoim prefere, sim, em termos de emissão de flor e pegamento de vagem, um solo com textura mais arenosa, né? E aí, como surgiu essa ideia do amendoim? Na verdade, essa ideia surgiu, por isso que a gente tem um banco de dados já de 3 anos, que essa empresa, a Timac, lá na empresa de fertilizantes, me procurou para um concurso que eles iam fazer lá na região da Alta Paulista, concurso regional de amendoim Timac. Isso é uma iniciativa lá mesmo, em torno ali de Tupã, em parceria com a Agrotécnica, que é uma revenda lá na região, né? E eles precisavam de um auditor que criasse ali, fosse lá, referendar, realmente foi o produtor João que ganhou o concurso aí. Mas não existia nenhum critério, né? Aí eu fui começar a desenvolver um pouco dessa metodologia, mas nesses 2 primeiros anos, principalmente, foi mais o intuito de gerar um ranking de produtores, né? E, paralelamente, eu fui juntando esses dados e correlacionando com algumas amostras que eu tirei por conta própria para tentar entender por que aquele produtor, por exemplo, que ganhou o concurso, que colhia a mesma área, usando a mesma métrica, o que fez com que ele se diferenciasse dos demais, e entender essas correlações com o solo e com o clima. Então, partiu dessa primeira parceria feita com a Timac. Para isso, eu tive que elaborar uma metodologia, né? Para isso. Nós não tínhamos. Soja não é amendoim, é um outro processo de colheita. Então, nós tivemos qual é o módulo a ser avaliado. Então, por essa foto, esse aqui, entre as 2 faixas que passou a colhedora, é uma área que equivale a aproximadamente 20 mil metros quadrados até um alqueire, 2,42, né? E essa é uma área que, numa tarde, ou em algumas horas de trabalho, sem atrapalhar o produtor, a gente consegue coletar, medir essa produtividade usando um esquema com balança de sapata, né? E depois passa o GPS nessa área. Então, num talhão de 10 hectares, nós selecionamos um alqueire, né? Ali dentro daquela gleba, a gente estabelecia as amostragens de solo para classificar e ter alguma informação a mais. E aos poucos fomos melhorando essa metodologia, né? Aqui estão algumas fotos mostrando a forma de coleta. Isso é o que predomina, não necessariamente. Às vezes a gente chega numa área e o produtor tem um transbordo com 2 eixos, por exemplo, que aí dificulta um pouco, né? Não dá para a gente usar, porque precisaria de mais uma balança, né? Ou transporta toda a produção direto para um bitrem, e aí não dá para a gente fazer, a gente tem que ajustar, às vezes uma balança próxima, mas tentar estar junto e não ficar perguntando para o produtor quanto que ele colheu, né? Mas 95% das áreas a gente tem colhido dos resultados que a gente vai apresentar dessa maneira. E no mesmo dia, naquele mesmo momento, retirar uma amostra para a unidade e levar uma amostra de mais ou menos 15 a 20 quilos para descontar as impurezas que foram coletadas naquele transbordo. Chegando com as amostras aqui no nosso laboratório, a gente pega os escraviários de plantão, né? E separa ali quanto de grão quebrado, impureza mineral, né? Isso a gente também pode ter outras determinações. Esse ano, por exemplo, das 46 áreas, eu passei 35, pelo menos,
para o colega Marcos Michelotto para fazer a identificação de dano do percevejo preto, para saber se nessa amostra, onde que concentrou o maior problema de ataque de percevejo, né? E assim a gente pode melhorar e ir incrementando, né, as avaliações em função dessas amostras que nós temos. Então, a experiência inicial foi feita com base lá nesse trabalho na Alta Paulista e ficou concentrada durante 3 safras na Alta Paulista. Essa foi a 4ª safra e aí nós expandimos para outras regiões do estado, né? Tendo aqui três áreas em parceria com a Coplana, aqui na região de Taquaritinga e uma na região de Tapes e Bitinga, né? Mas essa primeira fase do projeto, que teve a parceria com a Alta Paulista, foi uma fase de grande aprendizado para a gente, né? Porque você convive com uma outra realidade um pouco diferente aqui da região que a gente trabalha, né? Encontra, às vezes, situações de distribuição de chuva, de solo. Então, foi muito enriquecedor. Essa oportunidade foi enriquecedora, né? Nesses 3 anos, para a gente conhecer um pouco do sistema de produção que é predominante na região da Alta Paulista. E com isso a gente faz amigos também, né? Acaba conhecendo os produtores e conhecendo um pouco mais da cultura do amendoim. A cada experiência foi um crescimento técnico que a gente teve. Junto com essas áreas, a gente procura aplicar um breve questionário, né? Entender dessa amostra o que tem, qual é o perfil técnico. Aqui é um exemplo da safra do ano 2017 e 2018. Então, qual foi a cultura anterior? Se foi cana, pastagem, mandioca, amendoim repetido, né? Qual foi a concentração das datas de semeadura, né? Qual cultivar que está naquela gleba? O sistema de semeadura, se é linha dupla ou linha simples, né? E para ajudar também a compor essa análise. Eu acho que essa é uma oportunidade interessante para a gente fazer uma radiografia do sistema de produção do amendoim, né? Em alguns desses anos, no caso do ano 17, 18 e 18, 19, desculpe que está aí as 2 últimas safras, mas são as safras referentes àquele início do projeto. A gente também procura fazer um levantamento de distribuição de chuva naquela região, né? Então, pegar aqui, 17, 18, né? E 18, 19, a variação de temperatura máxima, mínima e os episódios de chuva nessas 2 safras, né? E a gente começa a trabalhar interpretando, o total de chuva não necessariamente vai definir. Vamos pegar a safra 17, 18, choveu 1.318 milímetros em Tupã, né? Mas ficou 28 dias com chuvas acima de 10 milímetros. Ao passo que em 2018 e 2019, nós tivemos só 15 dias com chuva. Então, entre esses 2 anos, vocês vão ver mais adiante, houve uma queda de produtividade bastante expressiva. Como eu tinha 10, 15 produtores que foram comuns nos 2 anos, estavam produzindo quase no mesmo município ali, a gente consegue, com esses dados também, saber qual foi o impacto prático, né, sobre a produtividade de uma variação de algum episódio climático que aconteceu. Tá? Então, aqui em Herculândia, né, município ali na região, também choveu um pouco mais, né, mas nós tivemos em Herculândia uma concentração de chuva, comparando essas 2 datas. Né? E observe uma média de temperatura máxima em cerca de 3 a 4 graus a mais. Então, quando eu comparo uma safra com outra, a gente tem que ser mais preciso com relação a esses dados que nos ajudam a ter um diagnóstico um pouco mais verídico, né? Aqui no município de Acri, a mesma coisa, comparando as 2 safras, né? Também a diferença entre esses 2 anos foi a concentração de chuva. A distribuição das chuvas foram muito ruins, e não no total de chuva, né? E como a chuva foi mal distribuída, em períodos longos, sem chuva, com temperaturas muito altas, você vê que cada município, em média, 3 graus na máxima da temperatura. E isso talvez foi um fator mais importante do que a própria quantidade de chuva no ciclo, né? No município de Quintana, a mesma coisa, tá? Então, essas abordagens, elas estão dentro desse conceito de ambiente de produção. Eu não posso só atribuir
a variação ou a qualidade daquele ambiente somente ao aspecto de pedologia, assim, mas também correlacionar com os dados de clima. E assim por diante. Então, a gente fez isso para as 2 primeiras safras e nas 2 últimas, da mesma forma, a gente tem tentado sempre melhorar. E hoje a gente já, como esses dados não são muito fáceis hoje de se obter, existem também prestadores de serviço. Então, a gente compra essas informações, né? Vai numa empresa, no caso aí, tem essa Agrimax aí, que é uma incubadora, faz parte de uma incubadora de empresas lá da Exalc, e que tem fornecido balanço hídrico para a gente, que aí já estamos melhorando a forma de interpretar a influência do clima para essas produtividades que estão sendo quantificadas em nível de produtor. Então, pegando esse exemplo do ano 17, 18, 18, 19, a gente conseguiu ver, através desse projeto, né, que pegando os mesmos produtores que plantaram praticamente nas mesmas regiões, né, eu posso dizer que a queda de produtividade, já que o produtor teve praticamente quase as mesmas aplicações, né, tem um nível tecnológico que não mudou de um ano para o outro, exceto um local que teve um aumento de produtividade em 2018 e 2019, os demais pegaram uma média, dá uma queda de 24% na produtividade de vagens, devido àquele perfil de distribuição de chuva que aconteceu naquele local, na região Alta Paulista. Tá? Aqui, isso como era um concurso, né? Hoje eles chamam, esse concurso não é mais ele já tomou uma dimensão estadual, eles chamam o programa Colher Mais, né? Teve a divulgação no início dessa semana, né? Nas redes sociais aí. Mas vamos pegar 2 exemplos aqui do primeiro ano, né? Dessa proposta. São só 11 produtores, 15 produtores participando, né? E aqui o ranking com o nome do produtor, o cultivar, a produtividade, a classificação do solo. Aqui, naquele momento, foi assim, uma coisa bem primária, sem muito detalhe, né? Foi mesmo assim na textura feita até pelo Dr. Hélio do Prado, que fez uma dica de que solo poderia ser dentro da classificação, né? E a cultura anterior, quer dizer, o que a gente viu nesses 2 primeiros anos, né? Os produtores que estavam atingindo o teto produtivo tinham uma coisa em comum, né? Área de pastagem do primeiro ano. Estava abrindo uma área de pastagem, então a gente sabe que pastagem de 4, 5, 6 anos tem um estoque de carbono de matéria orgânica alto, por causa da contribuição da raiz, das fezes de animal, da urina e tudo mais, o amendoim responde muito bem a essa condição, em comparação com uma área, por exemplo, de cana, que às vezes você tem resíduos de herbicida, você tem a compactação e assim por diante. Mas desse diagnóstico dos 2 primeiros anos, a gente pôde ver que existia aí uma correspondência aí em termos de forte, né, um peso forte do histórico do talhão. Tá? Pegando esses 2 anos, né, aqui mostrando aquela queda de produtividade, os 24%, está aqui. O primeiro ano foi uma média de 599 sacos e no ano 2018 e 2019, 491 sacos. Né? E aqui uma relação com aqueles solos que a gente conseguiu classificar ainda de maneira bastante rudimentar naquele momento, né? E um dos produtores, que foi o campeão durante 3 anos nessa região, que é da família Pimentel, o Cláudio e o Roberto Pimentel, é um produtor de arco-íris que planta em Quatá, sempre na mesma fazenda de pastagem, ele arrenda lá, e aí vai mudando as áreas, os piquetes de pasto que ele vai reformar. Solo, tem área que teve ano que pegou argissolo, mas nos 2 últimos anos que ele participou, nós pegamos a classificação de neossolo quartzareno, né? Aí a faixa de adubação que ele usou, faz linha dupla, preparo convencional, né? E outro detalhe que chama atenção para esse produtor. Se pegarmos assim, nível de matéria orgânica, de fósforo, de potássio, é tudo único.
né? Região de Quatá, ali, a gente sabe que predominam solos bastante fracos, né? Mas pelo fato de ter um histórico de pastagem, ele tem uma vantagem competitiva e eu acho que esse é um dos fatores que ele tem se destacado, né, nessas avaliações que nós fizemos durante 3 anos. Só para ter uma ideia aqui, olha o calibre do grão do lado esquerdo é desse produtor em relação a um produtor, por exemplo, que está lá na base da pirâmide ali, né, que por diversas razões, não é culpa do produtor só, né, não é culpa do produtor, às vezes tem intempéries climáticas, ele tem que colher esse amendoim antes do ponto, e acaba isso interferindo na qualidade e no rendimento do amendoim. Mas o que eu chamo a atenção também, quando essa pergunta é feita, né, qual o segredo, então, para esse produtor, além desses aspectos técnicos que eu tentei alinhavar, tem a ver com essa abordagem do iceberg, né? A gente só está enxergando o sucesso, mas por trás tem muito que vai além do aspecto técnico, né? Vem no planejamento, vem no capricho desse produtor, vem na consciência de conseguir produzir dentro da infraestrutura que ele tem, né? Hoje, com os preços favoráveis, você vê muito produtor, agora vamos ampliar a área, fica louco atrás de terra, vai se perguntar para ele assim, ó, o seu número de arrancador e de recolhedora é compatível com a área que você vai plantar? Às vezes não é. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. A qualidade da semente, realmente comprar semente, não ficar salvando grão, né, do barracão, depois beneficiando e usando. Então, tem todos esses detalhes que não estão embutidos, né? A gente só vê o sucesso do produtor. Mas ele ainda é um case para ser interpretado, né? São 3 anos que a gente acompanha essa área e nos 3 anos ele tem ficado sempre na cabeceira, né? Aqui eu tentei colocar as produtividades da safra 19 e 20, ranqueando por data de semeadura, né? Então, observe, aqui é o mesmo ranking, eu não estou nomeando qual é o produtor, mas esse primeiro colocado é esse produtor que eu acabei de falar o nome, o Cláudio Pimentel. Então, para esse ano 18 e 19, a data de semeadura dele foi 18 de outubro. Então, ele sempre é um dos que está com a primeira data de semeadura. E a gente tem visto que as maiores produtividades estão entre setembro e começo de outubro, né? Ao passo que se predominam plantios mais tardios, né, coincidem com tetos produtivos mais baixos. Não estou dizendo que é só isso que determina. Às vezes o produtor plantou mais tarde, mas teve toda uma outra condição favorável e ele consegue chegar a tetos também favoráveis. Mas a gente tem tentado buscar qual é o drive, né, o que determina esse sucesso de obter tetos produtivos, né? Um pouco aí da questão de cultivar, né? Nesses 3 anos, a gente teve uma predominância dos vencedores estarem aí usando cultivares do IAC. Isso para a gente é uma satisfação, porque valoriza o trabalho de melhoramento do IAC, né, e o serviço público, não desmerecendo a qualidade dos outros cultivares, mas mostra que realmente é uma amostra que o cultivar tem potencial, né? Então a gente também aproveita para relacionar isso, né? E o histórico anterior, estou pegando só para essa safra 19 e 20. Então, observe lá, dos 5 primeiros colocados, 3 era a área de pastagem. Então, é recorrente isso. A área de primeiro ano de pasto, a chance de semear cedo tem sido um drive para conseguir diminuir aquele gap de produtividade e atingir tetos produtivos, né? Ao passo que lá na lanterninha tem uma predominância. Aí você vai falar, pô, mas do jeito que você está falando aí, né, e você trabalha num centro de pesquisa de cana, né, dá a entender que você está falando que não dá para plantar amendoim em cana. Não é nada disso. Eu só estou aqui isso aqui é uma amostra. Para essa amostra, a gente tem visto uma frequência maior das melhores produtividades em uma área de pastagem pelas razões que eu já disse. Mas não quer dizer que você não consiga obter tetos produtivos também numa condição de cana, tá? Mas o risco é maior numa área de cana em relação a uma área de pastagem, sobretudo se a pastagem for bem conduzida. Se uma pastagem degradada também, é muito melhor uma cana bem conduzida do que uma pastagem degradada.
E esses resultados, já aqui pegando de 2017 até 2020, para a gente não deixar essas informações paradas, né, e sem um registro, no encontro do amendoim do ano passado, a gente escreveu um trabalho compilando os dados da safra 17, 18, 18, 19 e 19 e 20. Aqui eu não estou nominando, colocando o nome do produtor, até para não constranger aqueles que tiveram produtividades menores, né, que não é culpa muitas vezes do produtor, mas fazendo um compilado, né, daqueles trabalhos feitos lá na região da Alta Paulista, e tentando relacionar essas características, né, a altitude que está essa área, qual o histórico da cultura, se foi linha dupla ou linha simples, o cultivar, a data de semeadura e a data de colheita. Então, observe que de 1 até 45, eu tirei o nome do produtor, depois vocês vão olhar o ranking desses produtores, né? Se quiserem um detalhe desse trabalho, vocês podem entrar nesse periódico aí, onde estão os trabalhos que foram apresentados no encontro do amendoim ano passado, está disponível na rede. Aí vocês podem olhar com mais detalhes. Assim, quero ver esse aqui. Lá em Rinópolis, você tem um cliente que vai plantar lá, tal, né? 3 anos de área. Como é que ficou esse produtor aí lá de Rinópolis, né? Plantou 3 anos na mesma região. Como é que ele ficou no ranking? O que ele plantou? Foi após passagem? Então, vocês podem tirar essas dúvidas. Aqui é um histórico para a gente não deixar isso se perder com o tempo, né? Então, aqui na safra 17 e 18 foram 11 áreas que nós colhemos. Na safra 18 e 19 foram 15 áreas, né? Mas aí eles estão numerados na sequência, tá? E na safra 19 e 20 foram 19 áreas. Então, a gente veio numa crescente, ampliando essas áreas, e no decorrer desses 3 anos, das 3 safras, o que a gente começou a observar? Aumentou a frequência de áreas que tinham amendoim repetido. Amendoim depois de 3 anos de amendoim que entrou mandioca, outros arranjos produtivos de pasto, amendoim, milho, depois amendoim de novo, mandioca. Isso não aparecia lá na nossa primeira amostra, e isso tem uma tendência lá na Alta Paulista de aumentar a área de amendoim repetido, e que aí, forçosamente, na minha opinião, tem que pensar num esquema de uma rotação na safrinha, colocar alguma cultura, porque o risco de monocultivo de amendoim, né, eu posso dizer aqui, o sucesso do amendoim se deveu, nesses anos todos, à parceria com a cana e com a pastagem. Se nós pensarmos no amendoim como cultura solteira, cultura principal, nós vamos ter que forçosamente incluir plantas de cobertura na safrinha, porque nós teremos uma pressão de doença muito alta, e a vocação do amendoim não é para isso. O amendoim é uma cultura que precisa de quebrar ciclo de doença, e nós vamos ter que pensar no outro arranjo. Mas é uma tendência forte nessa região ali chamada Alta Paulista, né? De amendoim repetido na mesma área, né? Então, quem quiser algum detalhe, entra lá nesse periódico, na internet tem disponível, está em português, está fácil para entender lá. É a distribuição ranqueada, né, desde a primeira iniciativa, e aqui as produtividades em quilos por hectare. Eu tive que fazer assim, porque a linguagem da revista não aceitava em saco por alquê. Então, está aqui, no primeiro ano, esses 2 primeiros produtores que estão em preto aqui, o primeiro, 8 mil quilos, foi em pastagem no primeiro ano, e o segundo colocado foi numa área de cana. Tá? Isso para safra estão variando de 3.900 quilos até 8.120. A vantagem de pegar um dado como esse, em parceria com uma empresa de fertilizantes, é que o produtor, para participar, tem que ser adubado amendoim. Né? E isso é importante, porque a gente isola o efeito, mas ele não adubou, então essa terra é ruim porque... Não. Ele tem que ter, pelo menos, feito um programa mínimo de adubação. Não digo que com o fertilizante da empresa, mas para fazer um trabalho como esse, a gente tem que ter uma área que tenha sido adubada. Né? Aqui, os dados da safra 18 e 19, então pegando aqui
os 2 primeiros colocados aqui foi em área de pastagem, tá? E aqui no ano 19 e 20, que foi a safra passada, foi uma safra boa. Então você vê que em relação a 17, 18, 18, 19, só tivemos duas áreas com produtividades acima de 7 mil quilos, né? Na área, no ano 17, 19 e 20, nós já tivemos pelo menos 7 participantes aí que apresentaram testes produtivos aí próximos de 7, acima de 7 mil quilos por hectare, né? Isso equivale em torno de 600, 700 sacos por alqueire. E tem aqueles que ficaram na lanterninha ali. E aí existem razões que a gente tem que entender. Qual foi a data de plantio, que cultivar, que época, qual é o tipo de solo, né? Qual a cultura anterior e assim por diante. Tá? Muita gente, quando começou a ver esses resultados, começa a questionar, não acredito. Né? Eu confio naquilo que eu estou fazendo, porque eu fui treinado para isso, eu sou pesquisador, só faço isso, e eu defini uma metodologia que a gente tenta aplicar para todos os participantes, para todas as áreas. Né? Muito bem. E aí a gente vê, muitas vezes, nas redes sociais, concursos de produtividade, na empresa A, B ou C, e aí você vê as pessoas, como é que ele colheu? Nós tiramos 5 pontos de 2 linhas de 5 metros, lá arrancamos as plantas e definimos produtividade. Isso aí, se for para discutir nesse nível, eu sou mais o meu resultado. Não estou dizendo que o que a gente está apresentando aqui, ele não é passível de correção, de melhoria. Sempre é. Mas aqui nós estamos falando de uma área que foi arrancada mecanicamente, foi recolhida mecanicamente, tá? Uma área de pelo menos 3 pesagens de transbordo na área, um transbordo de mais ou menos 3.500 quilos, né, quando produz bem, né, de maneira que ele está muito mais próximo de representar a realidade de uma produção comercial do que ficar fazendo estimativa, arrancando amendoim com a mão e contando e pesando vagem. Né? Então, às vezes a gente vê, eu não acredito nessa produtividade, né? Isso aqui é amendoim limpo e seco, mas o critério usado foi igual para todos. Né? Muito bem. E aí a gente tenta, em função desses dados, que até então não eram tão sofisticados, né? Achar as correlações. Então, o que a gente já achou para essas 45 áreas que a gente tinha armazenado lá, né, nesse banco de dados, lá para a região Alta Paulista? Que 52% das áreas que produziram mais, elas tiveram uma distribuição de chuva nos meses de dezembro e janeiro maior. Então, sempre choveu mais, 52% dessas maiores produções eu posso explicar pela chuva que foi maior. Então, é lógico, eu posso ter um solo bom, ser um bom produtor, mas se não tiver água, eu não consigo fazer com que aquele potencial produtivo seja expressado, né? Na mesma linha, sempre que os solos tinham maior teor de matéria orgânica, eu tenho uma maior chance de resposta para atingir aqueles tetos produtivos. E isso está muito relacionado com as áreas de pastagem no primeiro ano. Né? Todo mundo sabe, eu trabalhei com algodão durante vários anos. E na época que a gente estudava o efeito de regulador de crescimento para algodão, por exemplo, né, a gente, no estado de São Paulo, a gente via o seguinte: toda vez que o algodão era plantado em reforma de pastagem, a resposta a nitrogênio, cobertura e regulador de crescimento era outra, porque o algodão crescia muito mais em área após pastagem. Né? Então, o efeito de regulador de crescimento era maior. Quando se plantava em área que era já vários anos de algodão, o algodão por si só ia ficar mais baixo, então a resposta ao regulador de crescimento era menor. Então, isso é histórico para a agricultura paulista. Né? A história da agricultura paulista, ela pode ser interpretada pelo teor de matéria orgânica. O ciclo do café, né, que cresceu e se exauriu, por quê? Porque as áreas de café ficaram depauperadas e você consumiu o estoque que existia. Né? E isso fica hoje com a cabeça de que eu faço tudo com o que eu tenho de insumo, nem sempre. Né? A matéria orgânica continua sendo um dos fatores mais importantes para a produção das áreas agrícolas. E a gente negligencia isso. Né? Está aqui uma resposta e as chances produtivas são maiores onde eu tenho teor de matéria orgânica maior.
né? E aqui a correlação negativa, eu estou destacando aqui, a época de semeadura. Então, a gente viu que 37% das áreas que são plantadas mais tarde, né, elas têm as menores produtividades. Nem sempre, mas a gente pode falar que 37% está relacionado com a época de semeadura. Então, plantou mais tarde, né? Sobretudo porque o produtor, muitas vezes, planta tarde, mas depois ele tem que colher na correria para poder liberar a área, muitas vezes, e ele colhe, você pega oviária, nessa saga dos 3 anos aí, que dá dó de ver, um IAC 505, muito bem conduzido, mas o produtor não tinha condição de esperar para colher, porque ele tinha 1, 2 colhedoras só, ele não podia esperar encher grão naquele cultivar, ele ia lá mais 25, 30 dias. E aí ele colhe o amendoim com uma vagem que não preencheu o espaço ainda, o grão ficou xoxo, né? Por razões de logística, né? Então, isso é uma atenção. Plantou tarde, se você tiver condição de chuva, o amendoim pode até conseguir fechar o ciclo bem. Mas se ele tiver que colher mais cedo, aí não vai fazer milagre, né? A cultivar vai acabar não expressando o potencial produtivo dela. E, para fechar, falar um pouquinho da safra 2021, que já teve a participação, eu acredito que o Denis está aí na audiência, né, que foi um parceiro aí na coleta de dados, nas 3 áreas que nós fizemos com a Coplana, foram 2 aqui no município de Itaquaritinga e uma lá na região de Itápolis e Pitinga, né. Eu, infelizmente, não vou apresentar esses 3 resultados aqui, vou fazer uma abordagem um pouco mais geral, tá? Porque eu ainda não tenho todos esses dados tabulados. Mas aqui eu quero mostrar que 2 situações aqui, né, que são novas para o que predomina na nossa região, né? Aqui são 2 áreas que não são da Alta Paulista, tá? Essa área do lado esquerdo é um produtor no município de Reginópolis, um produtor aí de Jabuticabal, plantando em Reginópolis, e a do lado direito é uma área no município de Tambaú. E Tambaú não é uma região tradicional de produção de amendoim, mas tem 2, 3 produtores lá que arrendam a área da usina Ferrari e tem uma condição de solo, de altitude bastante peculiar. E foi interessante a gente começar a incluir esses pontos nessa nossa base de dados, né? Então, nessa safra, nós tivemos 46 áreas colhidas em diferentes regiões, então nós não estamos mais restritos à região Alta Paulista, né? Esse projeto nós tivemos das 46, nós tivemos 11 áreas lá na região da Alta Paulista e o restante está espalhado. São José do Rio Preto, José Bonifácio, região ali de Itápolis, indo aqui para Tambaú e alguma coisa aqui também na nossa região, entre Pradópolis e Altinópolis. O que a gente incluiu nesse projeto? A gente tem também o financiamento da Fundação AgriSUS, né? Nós tivemos recursos para tentar entender um pouco sobre as bioanálises, né? Começou a sair muito aí na imprensa, né? O critério uso dessas enzimas de solo, tanto as 3 principais enzimas, a fosfatase ácida, né, a beta-glicosidase e a ariosulfatase. Essas 3 enzimas estão sendo bastante correlacionadas com os altos tetos produtivos em soja no restante do Brasil. Mas para amendoim ainda não existia nenhuma abordagem nesse sentido. Então a gente aproveitou essa rede. Então, nas 46 áreas, nós temos informação dessas enzimas para tentar entender se elas vão auxiliar na resposta para essa busca que a gente tem de caracterizar os ambientes de produção. E no aspecto do clima, a gente está inserindo também a construção de balanço hídrico, né, que ajuda melhor do que só pegar os dados de variação de chuva nos 2 locais, tá? Então, aqui é um resumo de 24 áreas nessa safra, tá? Eu peguei aqui as áreas que eram comuns à parceria com
com a TIMAC, né, que foi um prêmio de produtividade que eles participaram do projeto e a gente compartilhou esses dados, né? E aí, embaixo, no eixo X, a gente tem aqui a legenda de solos, né, de cada um desses locais, que foi um avanço. Os 3 primeiros anos, eu até tenho, em um dos anos, o solo guardado para fazer uma análise completa, na hora que a gente tiver condição de recursos para isso. Mas nesse ano, como a gente tinha, todas as áreas a gente seguiu o critério, mandou para um laboratório especializado e nos forneceu qual a legenda do solo naquele local, né? E a gente pode já começar a fazer algumas interpretações correlacionando produtividade com o solo. Então, vocês vejam aqui, ó, as 3 produções acima de 700 sacos por alqueire, né? Uma delas é uma areia quartzosa, que pegou em primeiro lugar, um neossolo quartzarene. 700, o solo com essa legenda aqui, ó, ele seria para cana um ambiente pior que tem, certo? Mas é uma área de pastagem e o produtor, esse aqui é aquele Cláudio Pimentel, primeiro durante 3 anos lá da Alta Paulista, e agora ele foi ainda, comparando com outras regiões, nenhuma produtividade bateu a produtividade que ele obteve, e o solo classificado lá é um solo bastante arenoso, né? Depois, o segundo lugar é um latossolo vermelho-amarelo, com textura também arenosa, né? Depois um ergissolo distrófico também com textura arenosa. Então, vejam que, considerando o horizonte superficial, os 3 solos nós vamos ter teores de argila menores do que 15%, né? Então, isso já dá um indicador que talvez o que a gente tem de argila lá no B textural não vai definir teto produtivo para o amendoim em muitas situações, né? E, embora aqui, ó, a gente pega uma frequência maior, a gente tem, depois se tiver com os dados completos vai ficar mais fácil, mas você vê, das produtividades abaixo de 500 sacos, tá? Nós temos de 6 áreas, nós temos 50% das áreas foram solos classificados como neossolo quartzarene. Então, talvez a gente possa também achar que vamos ver o que tinha antes aqui nesses solos, né? Às vezes o histórico da cultura anterior vai ajudar a definir isso. Quer dizer, um primeiro ano de amendoim numa área com neossolo quartzarênico, após uma pastagem, tudo bem. No segundo ano vai se manter, né? Se eu for repetir amendoim, porque parte daquele carbono que tinha no solo do matéria orgânica foi embora no preparo no primeiro ano. Aí eu preparo mais um ano para repetir amendoim na área. Será que eu vou ter o mesmo desempenho, né? Então, a gente tem que considerar isso também, tá? Então, para fechar, eu posso afirmar o seguinte: o banco de dados que a gente tem, ele precisa ainda de mais dados com solos com textura mais argilosa, para a gente, no futuro, poder ter mais assertividade nessa interpretação, né? Como a gente sempre conduziu esse trabalho na Alta Paulista e quando expandimos para outras regiões, tem predominado amendoim em condição de solo mais arenoso, né? A gente precisa ampliar a nossa base de dados com solos mais argilosos. Por isso que a importância aqui de reforçar esse trabalho aqui no entorno aqui de Jabuticabal, Sertãozinho, né, Dumont, para a gente conseguir pegar mais pontos de observação nessa condição de textura de solo, né? A gente também tem que considerar o aspecto fitossanitário. Então, hoje existem ferramentas digitais para isso. A gente tem usado o Field View da Bayer, né? Mas não assim, a escala ainda não tem sido muito fácil trabalhar com essa plataforma, mas a gente vai tentar para saber a sanidade, mais ou menos ali aos 90 dias, como que a lavoura estava em termos de sanidade, né, de vigor vegetativo, que isso pode ajudar a responder o nível de controle fitossanitário que essa cultura teve, né? Mas o que é já possível afirmar é que não dá para a gente usar
essa correspondência direta, né? Isso aqui é um ambiente E2 para cana, então aqui a produtividade vai ser baixa. Não dá para afirmar isso, tá? A gente não pode usar diretamente o mesmo critério da reguinha para cana para fazer planejamento, estimativa de teto produtivo para amendoim, muito menos para soja. Então, as duas últimas safras, essa foi o extrato produtivo, né, de produtores acima de 600 sacos, 700 sacos, né, e a frequência de produtores abaixo de 400 sacos, que normalmente é o custo de produção do amendoim, né. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu acho que um projeto dessa natureza para o amendoim, ele pode, sim, né, se bem organizado, ser um veículo, uma ferramenta para a gente ter, talvez, um prêmio paulista de produtividade, né? Se não criar um comitê, igual tem o comitê Soja Brasil, né, que é o SESB, a gente tem um comitê Amendoim Brasil, por exemplo, né, que pudesse criar essa plataforma, usar o que a gente já tem, mas ampliar isso no nível estadual, né, de maneira que a gente consiga, junto com essa busca dos tetos produtivos, vem uma série de outras informações que ajudam a fazer uma melhor compreensão, um diagnóstico mais bem feito, né, de como está o sistema produtivo do amendoim contemporâneo, vamos dizer assim, tá? Então eu agradeço aqui não sei por que não apareceu, mas a logomarca aqui era da Fundação AgriSUS, que financiou esse projeto nessa safra, tá? Ao CNPq, pelas bolsas que a gente tem aí de produtividade, bolsa de estagiários, né? Ao programa IAC de amendoim, e a Timac, que tem permitido que a gente use essa rede de premiação que eles criam. A gente acaba pegando carona, já que nós já vamos avaliar, a gente usa essa metodologia, né, até então, mas não é uma exclusividade hoje. O Amendoim, a gente tem essa parceria com a Timac, mas ele não ele já extrapolou as áreas que a gente colhe com a Timac, porque nós também colhemos mais de 60% das áreas nessa safra sem vínculo com a Timac. Mas a gente agradece porque o embrião de estudo surgiu nessa parceria com eles, tá bom? Eu fico à disposição, eu deixo aí o meu contato, né, para dirimir qualquer dúvida, e agradeço a oportunidade. Obrigado.